Olá, olá para você, seja bem-vindo ao canal. Aqui é a Jaque que fala e eu já quero desejar aí para você um ótimo dia, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, que esse seja o dia em que você, de repente, consiga obter as respostas que você procura em Deus, um direcional de Deus. Saiba que o Senhor ele está disponível para nos ouvir, para atender o desejo do nosso coração, se também a gente procurar estar ali buscando ali a sua presença e a sua face. É por isso que nós estamos aqui para começar bem esse dia meditando na palavra, meditando na lei de Deus, e hoje a gente vai continuar aqui na nossa leitura do livro de Levítico, é o livro que nós estamos lendo aqui nesses dias. Inclusive aproveita, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder as próximas leituras. Estamos naquele momento em que estamos meditando ali sobre as leis que Deus deu para Moisés ali para o povo hebreu, e é muito interessante porque isso começa a fazer muito sentido sobre muitas coisas que a gente vê no Novo Testamento, e hoje não vai ser diferente, a gente vai continuar aqui nessa leitura, nessa meditação, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção nas nossas vidas. Sempre lembra aqui no canal que aqui não é um canal de estudos profundos, teológicos e afins, mas apenas a leitura da palavra que a gente faz com o olhar de quem está lendo a Bíblia pela primeira vez ou pegando as primeiras impressões de leituras que não estão familiarizadas assim com a palavra, e nós cremos que Deus é aquele que vai direcionar a leitura, vai direcionar esse dia, a nossa vida para compreender, e não só isso, mas que a gente possa praticar a palavra de algum jeito, de alguma coisa que a gente extrair aqui, amém? Mas antes da gente seguir aqui com a leitura, vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele direcione essa leitura, direcione os nossos passos, direcione o nosso dia aí. Os vídeos estão saindo cedinho, então meu desejo é que todo esse dia aí que vai desenrolar, que Deus possa direcionar cada um de nós assim na sua vontade, e que possamos ser gratos por mais esse dia que Ele nos dá, amém? Senhor, em nome de Jesus eu te dou graças por mais esse dia. Eu peço novamente perdão, Senhor, pelos meus pecados, as minhas falhas, e também peço perdão pelos pecados de quem estiver assistindo esse vídeo. Nós sabemos que somos falhos, somos errantes, nós estamos muito aquém, ó Deus, assim, de sermos plenamente perfeitos ou corretos. Nós precisamos realmente do Senhor, precisamos da sua palavra para sermos transformados a cada dia. E o meu desejo é que o Senhor possa nos alcançar, possa nos transformar, e que a tua palavra venha como uma cura e como um remédio no nosso coração. Fale com a gente, Deus, fale comigo, com quem estiver assistindo esse vídeo, e venha direcionar os nossos passos nesse dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, palavra do Senhor, então, estamos aqui em Levítico 16, e a Bíblia fala assim para nós. O Senhor falou a Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram quando se aproximaram do Senhor. O Senhor disse a Moisés: dize a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Arão entrará no lugar santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e por baixo usará os calções de linho. Prenderá o cinto de linho e porá a mitra de linho sobre a cabeça. Essas são as vestes sagradas, e por isso banhará o seu corpo com água para vesti-las. Da comunidade dos israelitas pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado em favor de si mesmo, fazendo expiação por si próprio e por sua casa. Também pegará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor na entrada da tenda da revelação. E Arão lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo para Azazel no deserto. Portanto, Arão apresentará em seu favor o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa, e sacrificará o novilho que é sua oferta pelo pecado.
Então pegará um incensário cheio de brasas tiradas do altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os levará para além do véu. E porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório no lado oriental, e aspergirá o sangue 7 vezes com o dedo diante do propiciatório. Depois sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e levará o sangue do bode para além do véu. E diante do propiciatório fará com ele como fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório. E fará expiação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das transgressões dos israelitas, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Então irá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o colocará nas pontas do altar, e aspergirá o sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando-o e santificando-o das impurezas dos israelitas. Quando Arão tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo, e pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos israelitas. Ele os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim o bode levará sobre si todos os pecados deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da revelação e se despirá das vestes de linho que havia posto ao entrar no lugar santíssimo, e as deixará ali. E banhará o corpo em água num lugar santo e porá suas vestes. Então sairá, oferecerá seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura, sua oferta pelo pecado. Aquele que tiver soltado o bode para Azazel, lavará suas roupas e banhará o corpo em água, e depois entrará no acampamento. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para fazer expiação no lugar santíssimo, serão levados para fora do acampamento, e o couro, a carne e o excremento serão queimados no fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas, banhará o corpo em água e depois entrará no acampamento. Isso também será para vós um estatuto perpétuo. No dia 10 do 7º mês vos humilhareis e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós para vos purificar. Sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será sábado de descanso solene para vós, e vos humilhareis. É um estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e consagrado para exercer o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação depois que estiver com as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas, e fará a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, e também pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Isso será para vós o estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos israelitas, por causa de todos os seus pecados. E Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Uma vez por ano. O que a gente faz uma vez por ano? Tem pessoas que uma vez por ano cumprem as promessas de ano novo. Às vezes você pode pensar assim, uma vez por ano eu vou estudar, uma vez por ano eu vou viajar, vou tirar umas férias. E se eu dissesse para você que houve um tempo em que os pecados das pessoas eram perdoados somente uma vez por ano? Há muito, muito tempo, somente uma vez por ano. Você teria que esperar um ano inteiro para ter aquele dia, aquele momento separado para pedir perdão, para que os seus pecados então fossem perdoados. Isso parece estranho, parece um pouco absurdo para nós que estamos tão acostumados ao tempo da graça, pedir perdão ao Senhor. Às vezes a gente cai, a gente erra e a gente pensa assim, ai,
estou arrependido, vou orar, vou pedir o perdão ao Senhor e recebemos esse perdão. Mas houve um tempo que isso só era possível uma vez por ano. A gente leu aqui, na lei aqui que o Senhor deu para Moisés, todo o período ali que era necessário que o sacerdote se preparasse, se consagrasse, se purificasse, ele não podia ter assim nenhum resquício de impureza, de pecado nem nada, porque naquele dia designado, aquele sacerdote faria expiação do pecado de todo o povo. Então, era feito um sacrifício e o pecado de todo aquele povo, de toda aquela comunidade, era apresentado ali para que aquelas pessoas tivessem seus pecados perdoados, isso uma vez por ano. E, gente, quando a gente vê isso, a gente vê novamente, quando a gente associa ali ao Novo Testamento, a vinda de Jesus, né, como isso é tão significativo para o povo cristão, para o cristianismo, em que a gente não precisa esperar uma vez por ano para a gente pedir perdão pelos nossos pecados ou sermos perdoados só uma vez por ano. E essa é a graça de servir ao Senhor. Essa é a beleza do evangelho, do cristianismo. E aí, com a vinda de Jesus, a gente passa a entender que a gente não precisa mais esperar uma vez por ano para pedir perdão pelos nossos pecados. Antes, o sacerdote daquele tempo ali em Levítico, ele fazia expiação pelos pecados do povo. Hoje, Jesus é o sumo sacerdote, então através dele nós conseguimos o perdão dos nossos pecados, e isso a qualquer momento, a qualquer tempo. A boa notícia é justamente essa, que se hoje você comete ou se você cometeu um erro, uma falha, e que para você se sente desacreditado, que não há solução para você, ou que você tem que achar alguém, uma pessoa muito crente para orar por você, ou te autorizar, ou te abençoar, você ficar esperando que alguém libere a sua vida, você não precisa disso, porque se você se arrepende de verdade, se você coloca ali o seu coração diante do Senhor, você pode crer que Deus vai abençoar, você vai perdoar os seus pecados se você de fato se arrependeu, e você não tem que esperar mais uma vez por ano para que isso aconteça sobre a sua vida. Essa é a graça, assim, do Novo Testamento e a bênção de viver o tempo da graça, sabe? E eu acho que isso a gente tem muito em nosso favor, em que temos uma bênção muito disponível para nós 24 horas, assim, do nosso dia, que é o perdão do Senhor. Podemos orar ao Senhor, podemos nos arrepender em qualquer tempo, podemos buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto temos vida, enquanto nós temos, né, como falar com Ele, em que o Espírito Santo ainda está sobre a terra, nós podemos fazer isso. Então, diferente dos nossos irmãos lá atrás, em Levítico, que eles tinham que aguardar 1 ano para terem ali seus pecados perdoados, isso hoje nós não precisamos, e graças à vinda de Jesus, graças a Deus por isso. Então eu quero fechar esse vídeo falando para você que aquilo que você fez, a falha que você cometeu, o pecado que você cometeu, em que você às vezes quer fugir de Deus, você quer se afastar de Deus por causa do seu pecado, faça o contrário, se aproxime dele por causa disso, se aproxime do Senhor porque você pecou, justamente por isso, porque você se achegando a Deus, você pedindo perdão, o Senhor é bom, Ele é gracioso para perdoar, e através de Jesus, a palavra de Deus fala isso, né? O Senhor Jesus, Ele vem, Ele perdoa os nossos pecados e nos lava de toda a imundícia, sabe? E com Ele nós somos reconectados com Deus outra vez. Então, aproveite esse benefício, né? Eu diria um benefício, e não deixe de se achegar a Deus ainda hoje, de confessar o seu pecado ainda hoje. Haja visto que é uma bênção disponível para nós, e a gente precisa, sim, se apegar ao Senhor com todas as nossas forças, e não ficar dependendo muitas vezes de aprovação dos homens, de aprovação de pessoas que muitas vezes nos rotulam. Às vezes, quando você erra, as pessoas começam a te rotular de um jeito em que para Deus é totalmente diferente. Uma vez que você já se arrependeu, uma vez que você tem no seu coração que você está arrependido daquilo que você fez, Deus tem uma nova história para você, e o Senhor, Ele não te rotula, ok? O Senhor, Ele não rotula a sua vida. Deus, Ele conhece o seu interior e Ele é poderoso para escrever uma nova história na sua vida, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, compartilhe com alguém e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.